Vamos lá, professores, vamos falar aqui hoje sobre o quê? Educação infantil e a BNCC, né? Já está aqui no quadro aqui do lado. Eu já fiz uma aula sobre a LDB e a educação infantil e hoje a gente vai ver de maneira resumida o que é os pontos mais importantes que caem em concurso que a BNCC fala sobre educação infantil. Então vamos lá, gente. Para iniciar aqui, ó, eu vou passar aqui do lado já para a gente ver. Ó, BNCC. Então, a BNCC estabelece o quê? O que é essencial aprender na educação infantil. Então, a primeira etapa da educação básica, que tem como finalidade o quê? O desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seu aspecto físico, psicológico e intelectual e social. Fica muito ligado aqui, ó, sobre o quê? Desenvolvimento integral, tá? A BNCC fala bastante, né, quando está falando aqui da educação infantil, sobre desenvolvimento integral do estudante, tá? Então, a gente precisa ficar ligado nisso, tá? Desenvolvimento integral, sempre que estiver falando aqui sobre educação infantil e a BNCC. Né? Então, ela vai desenvolver em aspecto físico, aspecto psicológico, aspecto intelectual e social, tá? É o meu torto psicológico ali. Então, ficar alerta, então, a esses aspectos aqui, que são os 4 em desenvolvimento, segundo a BNCC na educação infantil, tá? Então, vamos começar a falar agora do que, gente? O trabalho na educação infantil ele deve ser desenvolvido através de eixos estruturantes ali, né? Então, o que a gente vamos listar esses eixos estruturantes que a BNCC traz para a gente, ó. Primeiro aqui, ó, primeiro eixo estruturante é o quê? Ó, o trabalho pedagógico na educação infantil deve ter como eixos estruturantes o quê? Interação e brincadeira. Esses são os dois eixos. É bom guardar na memória que eles são importantes, são cobrados em concurso. A interação é a primeira delas, que é o quê? A criança constrói a sua identidade ali e o conhecimento por meio da interação com outras crianças e o adulto. Então ele foi para a escola, né, ele vai interagir com o professor, interagir com a equipe da escola, interagir com os colegas, né? Então ele vai aprender, vai construir o seu conhecimento através dessa interação. O segundo é a brincadeira, né? A principal linguagem que a gente usa com a criança no aprender é a brincadeira. É a forma da criança se expressar também e é essencial para o desenvolvimento, tá? Então ele é indissociável, né? A gente lembrar que a educação infantil ela traz como indissociável o quê? O cuidar e o educar. Eles são indissociáveis na educação infantil. Então, né, esse cuidado, esse educar, ele está dentro também. Então, isso é bom a gente sempre lembrar que os concursos gostam de cobrar para a gente. Agora a gente vai falar sobre o que? Direitos de aprendizagem. Então a gente falou antes ali, ó, os eixos estruturantes, que são 2, e os direitos de aprendizagem, que são 6. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. A gente pode até fazer a teste do mnemônico comum, que é o quê? Ó? Muitas pessoas usam o CB, P e EC para memorizar os 6 direitos, ó, que é porque cada letra começa conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer. Então, na educação infantil, a BNCC cobra isso e lembrar, né, que as propostas curriculares aí dos municípios, que nem aqui o município que eu moro, que é Palhoça, né, ela adaptou, justamente ela adaptou, né, não, né, ela complementou a BNCC para a educação infantil ali, com a sua parte regional, com a sua parte cultural, mas ela leva em consideração esses 6 direitos de aprendizagem também. Então é bom ficar ligado que a BNCC, a gente tem que lembrar que a BNCC ela tem a parte suplementar que é feita de acordo com os municípios, né? Os municípios vão ali e complementam a BNCC, né? Então, mas o que acontece dentro da proposta curricular do município, ele não pode considerar a BNCC. Então, obviamente que dentro das propostas curriculares dos municípios, a educação infantil também entra esses 6 direitos. Então, ficar ligado, ó. Vamos listar aqui os 6 direitos, então, só para lembrar. O primeiro dos direitos aqui, ó, a gente está falando é o quê? O conviver, ó. Vamos falar primeiro dele aqui, ó. Que é o quê? Conviver com outras crianças, adultos, em pequenos e grandes grupos, ampliando o seu conhecimento de si e do outro. Né? Então a gente tem que ver que a BNCC ela fala justamente isso. Como que ela faz a garantia desse direito? Em situações que os pequenos possam brincar, interagir com colegas, são fundamentais. Mas não são apenas elas. Jogos, por exemplo, são importantes que a criança conviva com situações em que precisa respeitar a regra, por exemplo. Permitir que a criança participe da organização e da convivência do grupo, né? Então, envolvendo as tarefas que viabilizam esse trabalho. É importante, né? Então, vamos pegar, por exemplo, organizar o ambiente das refeições ou acomodar os brinquedos. Isso aí está dentro ali do conviver, está dentro do que, né, o professor pode estar fazendo o estudante interagir e aí se torna, né, uma aprendizagem também. Então, primeiro deles, conviver. Segundo dos 6 direitos da criança é o que? O brincar. Importantíssimo, talvez o mais importante aqui dos direitos, né? O que diz então a BNCC? Eu vou falar aqui claramente. Ela fala o que? Ó, brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, crianças ou adultos, né?
ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seu conhecimento, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e de relação. Então veja, aqui eu botei um resuminho para você. Então, como que garante esse direito, né? As brincadeiras, elas são essenciais, elas estão presentes, ela é a linguagem da criança, então através de regras, através dos colegas, ela vai aprendendo, né, a respeitar a regra, respeitar o tempo dos colegas, vai aprendendo a como se comunicar, ela vai aprendendo a fazer a ligação, né, da aprendizagem com a brincadeira. Então é importante, né, que de forma que os professores também, o professor ele faça isso de forma organizada. A brincadeira ela não pode ser sempre de maneira espontânea, né, até pela questão das regras para as crianças aprenderem, né, elas aprendem muito com as regras ali de jogos e brincadeiras. Então é importante esse eixo, tá bom? Então, segundo direito de aprendizagem das crianças. Vamos agora aqui, ó, para o que? O terceiro direito, que é o que? De participar. Então, participar ativamente da gestão da escola, do planejamento das atividades propostas pelo educador, da realização de atividades. Então, aqui ela vai participar junto com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão e das atividades propostas. Aí tu fica assim, planejamento da gestão, como que eu vou fazer isso, né? O professor, ele planeja como ele vai fazer, ele vai separar os materiais, ele vai pedir ajuda para a família para montar. Quando ele leva pronto, né, o aluno fica surpreso. Então, o que acontece? Eu vou montar uma brincadeira, eu vou montar uma atividade, eu vou montar uma rotina, traz o estudante junto para participar, conversa com o estudante, mostra para ele as etapas de como aquilo se montou. Isso é o participar, entendeu? Isso é o participar da gestão. Obviamente que a criança ela não vai tomar as decisões burocráticas da escola, não, a gente está falando do processo de ensino dele. Então, trazer para ele essa montagem de como está sendo feito o planejamento das atividades com ele, para ele entender, né, o processo como um todo. Então, participar está dentro dele ali, tá bom? Vamos para o próximo, que é a número 4, ó, que é o explorar. Então, explorar o quê? Explorar os movimentos, os gestos, os sons, as formas, texturas, as cores, as palavras, as emoções, transformando e manipulando objetos, né? Então, o que isso quer dizer, né? Esse explorar, como que a gente garante esse direito? Ele não é por meio daquela aulinha em que o professor senta na frente dele e faz isso, né, de maneira, por exemplo, isso aqui é de madeira, isso aqui é de isopor. Não, através do tato, mostra para ele aí, ó, que a madeira é diferente, a madeira é mais rígida, que o isopor ele é mais mole, você consegue, né, a exploração desses elementos e como o estudante se sente também, conversa com ele, né, como ele está se sentindo às vezes das experiências em casa, das experiências na escola, né, mostra para ele os sons, apresenta, quando ele questionar você sobre sons, sobre gestos, sobre formas, sobre cores, você está apresentando para ele ali, deixando ele explorar isso, não daquela maneira que só o professor vai lhe dando aquela aulinha básica, dizendo isso é madeira, isso é vermelho, isso é azul, né? Então deixando o estudante, a criança explorar isso, tá? Outro direito aqui que a gente vai falar agora é o quê? De se expressar, né? É o direito número 5, ó. Expressar as suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio das diferentes linguagens, né? Então, como que a gente garante esse expressar aqui para o estudante, né? Como que o professor deixa ali? Ele é posterior ao explorar. Então, primeiro o estudante ele vai lá, né? Que era o nosso direito anterior. Ele vai lá, ele explora, ele conhece e depois ele vai se expressar daquilo que ele achou, do que é, dando como se fosse um feedback, né? Então, o professor ele tem que, como é que eu digo assim? O professor ele vai fazer com que o estudante fale, fazer com que o estudante, né, não só falar, o estudante quer desenhar sobre aquilo, o estudante quer, né, a nossa criança, ela quer desenhar sobre aquilo, porque a gente sabe que nem todos eles vão falar diretamente ali com palavras para você. Então eu vou usar outros métodos, como o desenho, como a brincadeira, para o estudante poder demonstrar, né, expressar aquilo que ele está sentindo quanto ao seu processo de aprendizagem, tá? O último dos 6 direitos, então, para a gente lembrar é o de conhecer, né? E aqui o conhecer, ele entra como? Quando ele constrói a sua identidade pessoal, social e cultural, construindo uma imagem positiva de si. Então, nesse momento, é importante que o professor o quê? Ajude que ele perceba, né, que ele aprenda do que ele gosta, aprenda do meio ambiente que ele participa, né? Então, aqui a gente fala o quê? Momentos de cuidado, né? O professor pode ali, até em situações de alimentação, trocas de fraldas, são ricas para essa aprendizagem, né? Para o estudante entender sobre ele, sobre o que está acontecendo com ele. Então, os momentos de cuidar são os melhores momentos hoje para o professor de educação infantil colocar esse direito, né, no seu planejamento ali, no seu trabalho com o estudante, tá bom? Depois do conhecer, a gente tem o quê?
5 campos de experiência. Então agora a gente deixa os direitos de aprendizagem e botamos aqui onde a BNCC fala sobre os 5 campos de experiência, que é o quê? Onde a criança aprende. Então o currículo da educação infantil se organiza em 5 campos de experiência, a partir dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem do estudante. Então lembrar isso aqui, né, que são 5 campos de experiência na educação infantil, segundo a BNCC. Ó, vou descer aqui para vocês verem. O primeiro deles é o quê? O eu, o outro e o nós. A construção da identidade do estudante, a subjetividade, a sua interação, as suas atitudes de cuidado, solidariedade, autonomia. Então aqui a gente precisa ficar, né, ligado aqui, que é justamente o estudante ali, onde o campo de experiência, onde ele, entende os outros que estão ali e entende ele como nós, como parte de uma sociedade, né? Nem que seja aquela micro-sociedade que é a sala de aula da creche, do Centro de Educação Infantil. Depois a gente tem o quê? Ó? O corpos, gestos e movimentos. É conhecer ele, reconhecer as possibilidades do próprio corpo dele, onde ele se expressa por meio de linguagem, como dança, teatro, brincadeira, como desenvolver a sua coordenação motora. Então isso é um campo de experiência para o estudante também. Aí a gente vai ver aqui depois o quê? Os traços, ó. Sons, cores, formas. Você vê que está tudo meio ligado, os direitos de aprendizagem que a gente falou ali atrás, com agora os 5 campos, você vê que tudo é desenvolvimento integral. BNCC é essa coisa do desenvolvimento integral. Então aqui ele fala, né, do estudante, né, experimentar ali o quê? Os traços, os sons, as cores, as formas. Então é muito importante que o estudante faça esse reconhecimento, né, explore ali através de manifestações artísticas e culturais, contato deles com música, com arte, com diferentes elementos das culturas, né, não somente a dele, e até para ele poder se reconhecer também a dele, né. Então ficar ligado nisso, tá? O outro é o quê? É a escuta, ó, fala, pensamento e imaginação. Participar em diversas situações comunicativas, o uso da linguagem oral, escrita e a escrita espontânea também, e o desenvolvimento do pensamento e da imaginação. E aqui a gente fala, né, que ele pode estar se desenvolvendo também, se comunicando através também que desenhos, através de brincadeira. Então, o brincar é uma forma de expressão da criança nesse caso. Então, é um dos campos de experiência segundo a BNCC. Depois a gente tem o quê? Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. É a exploração do ambiente físico e social, as noções do tempo dele, noção do espaço, das medidas da contagem, relações de causa e efeito. Então é onde o estudante ele vai aprender que se ele fizer jogar um brinquedo e o brinquedo quebrar, ele não vai mais ter esse brinquedo para ele brincar. Se ele se desentende, o colega vem empurrar ele, ou ele empurra um colega, ele tem que entender que aquilo ali tem uma causa, que ele vai deixar o colega dele mal e que aquilo vai ter um efeito nele de volta, né? O espaço da sala, que não é só dele, né? Então essa questão de ele conseguir, como eu falei, a educação infantil, a criança, ela tem aquela ideia da sala de aula como se fosse o que uma micro-sociedade. Então a micro-sociedade vai ensinando ele as primeiras coisas. A organização da alimentação, a organização dos brinquedos depois que ele brinca. Esses são campos de experiência do estudante, tá? Depois a gente tem que lembrar que a educação infantil está inserida dentro da educação básica e como tal são 10 competências gerais da BNCC, que aí você pode ver um outro vídeo que eu tenho sobre as 10 competências gerais da BNCC, que eu vou postar ainda, desculpa se não viram ainda, ele vai ser postado depois desse, né? E se aplica também a toda a educação básica, essas 10 competências. E a educação básica está incluída a educação infantil. Vamos lembrar disso. Educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então a gente tem que, né, lembrar que essas competências elas vão iniciando na educação infantil e elas vão evoluindo de forma progressiva, segundo a BNCC. Lembrar então que, segundo a BNCC, a educação infantil ela é dividida em estrutura e etapas, né? Então as faixas etárias aqui, ó. Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, eles são organizados por campos de experiência e por 3 grupos etários. Bebês, que são de 0 a 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas, que são de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e crianças pequenas, que são de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Então a BNCC faz essa diferenciação na estrutura e nas etapas. Bom ficar ligado, porque às vezes pode cair numa prova essas questões. Então, diferença entre bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, tá? Em resumo, gente, é isso. Então vamos lembrar, vai piscar aqui na tela para a gente lembrar resumo para concurso. São 2 eixos né, de interação e brincadeira. Lembrar então que a educação infantil está dividida em 2 eixos principais: interações e brincadeiras. São 6 direitos. Lembra lá o CBPEEC? Lembrar que eu botei lá? Brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, né? Depois a gente tem o quê? Os 5 campos de experiências que eu botei para vocês aqui, ó. Primeiro, o eu, o outro e o nós. O corpo, gestos e movimentos.
Depois tem o quê? Traços, sons, cores e formas. Depois a gente tem escuta, fala, pensamentos, imaginação, espaços e tempos, quantidades e relações e transformações. Então, eles estão piscando essas informações aqui na tela justamente para você memorizar, lembrar que são pontos importantes que são cobrados aí nos concursos. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, espero que isso aqui tenha ajudado vocês, espero que gabaritem na sua próxima aula de educação infantil. Não esquece de se inscrever no canal, curte esse vídeo, compartilhe e até a próxima aula, tá bom, pessoal?